A paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu quero falar sobre a vaidade. Alguns pregam que a vaidade é pecado, outros dizem que a Bíblia não fala que a vaidade é pecado. O objetivo desse vídeo é esclarecer essa questão à luz da Bíblia Sagrada. Então, se você interessa nesse assunto, fique comigo até o final desse vídeo. Eu quero ser bem objetivo e mostrar para você o que realmente a palavra de Deus nos ensina sobre a vaidade. De início, eu quero ler com você o livro de Eclesiastes, no capítulo 1, verso 14, diz assim: Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Observemos que no livro de Eclesiastes fala muito sobre a vaidade. Porém, de fato, ele não afirma que a vaidade é pecado. Na verdade, o que ele fala é que tudo é vaidade. Ele cita em poesia várias coisas sobre a vaidade e chega a essa conclusão que nós lemos aqui, que tudo é vaidade. Eu quero ler alguns versos anteriores para nós entrar no contexto. Aqui no mesmo capítulo 1, o verso 2 diz assim: Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não há memória entre os que hão de vir depois delas. Observemos que o livro de Eclesiastes não é um livro doutrinário, ele é um livro poético. É inspirado por Deus? Sim, mas é um livro poético. O escritor, o sábio Salomão, que aqui é chamado de pregador, ele expõe o seu sentimento sobre o que ele observou do mundo, o que ele observou das coisas que estão debaixo do sol, o viver do ser humano, as coisas que foram criadas por Deus, o sol, o rio os rios que correm para o mar, tudo isso ele observou e chegou a uma conclusão que tudo é vaidade. Mas ele não afirma que vaidade é pecado. E aí tem uma questão que eu preciso explicar para você entender. A palavra vaidade, ela tem vários significados. Mas nós vamos nos ater pelo menos a dois significados, que é o que tem a ver com o tema que eu estou tratando nesse vídeo. Neste texto de Eclesiastes, na verdade, a palavra vaidade está significando uma coisa ilusória. Ele está dizendo que tudo é ilusório, tudo é vão, tudo tem o seu fim, tudo passa aqui nessa terra. Tudo debaixo do sol são coisas passageiras. O homem não deve se apegar a essas coisas. O homem não deve se apegar às ilusões dessa vida, porque tudo isso é passageiro. Então ele chama de vaidade. Mas quando nós olhamos no dicionário, nós vamos encontrar outros significados para vaidade. E aí é que chega a questão, onde se prega que vaidade é pecado. Porque além de significar uma coisa ilusória, que é o contexto de Eclesiastes, vaidade também significa o egoísmo. É você querer se aparecer, querer se sentir melhor do que alguém, querer se exibir. Acho que essa é a melhor palavra. Então, vaidade nesse sentido, sim, é que é pecado.
Mas nem isso a Bíblia fala. A palavra vaidade, você não vai encontrar no texto bíblico dizendo que vaidade é pecado. Mas eu quero ler para vocês pelo menos 2 textos e vamos concluir que sim, a palavra de Deus fala contra a vaidade, só que não cita a palavra vaidade, mas o significado dela. Eu quero ler aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, e o verso 9, quando Paulo escreve a Timóteo sobre como devem as mulheres de Deus se comportar. Vejamos. Tenho 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Olhando para esse texto, nós não encontramos a palavra vaidade, mas nós podemos chegar à conclusão que essas atitudes que são citadas aqui podem se tornar uma vaidade. Então, a palavra de Deus, ela está nos ensinando que as mulheres de Deus, elas não devem se preocupar em se exibir, não devem se preocupar com a aparência exterior, mas devem se preocupar com o interior. Que o seu coração seja puro e que sejam piedosas, sejam mulheres modestas diante de Deus, assim como se comportavam as santas mulheres de Deus no passado. Nós podemos citar mais um texto bíblico, aqui, a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, e o verso 3, diz assim: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Aqui nós, mais uma vez, a palavra de Deus está falando e nos ensinando que nós não podemos ser vaidosos. Aqui está falando especificamente das mulheres, mas serve para o homem também. O homem também não pode ter a vaidade no seu coração. Mas percebe, irmãos, como que o texto não cita a palavra vaidade, mas intrinsecamente ela está ali. Porque tais atos, para nós hoje, significa vaidade. Essas coisas que aqui a Bíblia está dizendo que as mulheres de Deus não devem fazer, não devem se importar com isso, para nós hoje se traduz em vaidade. No entanto, a palavra não é citada. A palavra vaidade que a Bíblia cita é a que nós lemos na Eclesiastes, que tem um outro significado. Eu creio que ficou claro para você. Se você tiver alguma dúvida ainda, pode comentar aqui, pode fazer a sua pergunta, que eu posso responder diretamente o seu comentário, ou, quem sabe, até gravar um vídeo, dependendo da complexidade do tema da sua pergunta, eu posso até gravar um vídeo para responder a sua pergunta. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.